Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal, continuando com questões voltadas para o concurso da Prefeitura de Moju. Agora eu vou falar só sobre questões de direito administrativo. Então a nossa primeira questão, ela aborda sobre modalidades de licitação que está lá no conteúdo programático. Então a questão diz assim: trata-se de uma modalidade de licitação do tipo menor preço para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado. E a disputa é feita por propostas e lances sucessivos em sessão pública, que pode ser presencial ou eletrônica. Bens e serviços comuns são aqueles rotineiros, usuais, sem maior complexidade e cuja especificação é facilmente reconhecida pelo mercado. Falamos aqui de qual modalidade de licitação pública. Então, nesse tipo de questão aqui, ele utilizou aquela famosa lei de licitação que a gente tem que saber de qual, que é a 866 e a 10.520, onde ela inseriu o pregão. Falando de cada uma dessas alternativas aqui, a gente trouxe um resuminho de cada uma delas. Então, a primeira aqui seria a concorrência. A concorrência, eu digo que é o nosso dia a dia de concurseiro, aonde todo mundo tem que estar habilitado, vamos dizer, para aquele mesmo cargo. Então, olha só o que ele diz na lei. A modalidade de concorrência, ela é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem os requisitos mínimos de qualificação, exigidos aonde? No edital, para a execução do seu objeto. Então, você não concorda que seja o nosso dia a dia de concurseiro? Então, isso aí já seria uma estratégia para a gente memorizar essa modalidade de licitação. O segundo, que é o pregão, que foi incluído pela Lei 10.520, ela diz assim, que essa modalidade ela é para aquisição de bens e serviços comuns. E aí é bom a gente saber o que isso aqui quer dizer. Que eu vou deixar o link de um vídeo da nova Lei de Licitação, que eu falei apenas dos termos que a lei diz. E uma delas lá que eu discuto é muito bem essa bens e serviços comuns. E também tem as especiais. Mas aqui, na própria questão, já diz o que é a definição desse bens e serviços comuns, que é o quê? Já diz o nome, ele é comum, então todo mundo conhece ele. Então, todas aquelas especificidades, características desse tipo de bens e serviços, todo mundo já conhece, já está escrito no mercado, essas coisas. Então, olha só o que ele diz. Que são os cujos padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de onde? De especificações usuais no mercado. Lembrando que os especiais, eles já o inverso dessa situação aqui. Então, ele diz que o pregão, essa modalidade, ela pode ser realizada no dia e hora e local designados, que será realizado pela sessão pública, olha só, tá vendo que tá batendo tudinho com a questão lá que a gente viu agora, para o recebimento das propostas, devendo o interessado ou o seu representante identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes do certame. Então, a gente já encontrou a nossa alternativa correta da questão. Mas lá na questão ele fala de mais dois, que seria o concurso e o convite. O concurso, sempre a gente tem que lembrar aquela ideia de trabalhos técnicos. Então, olha só, ela é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, não só técnico, mas também científico ou artístico, mediante a instituição do quê? De prêmios e remuneração a quem? Aos vencedores, conforme os critérios constantes aonde? No edital. Então, a gente percebe o poder do edital aqui, aonde o edital ele vai determinar muitas coisas, como uma modalidade de licitação vai ser realizada, aonde esse edital aqui, no caso do concurso, ele tem que ser publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de quanto? De 45 dias, que eu já vi questão pedido só sobre esse período aqui, de quanto tempo é que na modalidade de concurso tem que ser liberado o edital. E por último, lá na letra D que ele fala do convite, o convite já diz convidar 3, que é sempre eu trato para lembrar. Então, ela diz assim, que é uma modalidade de licitação entre os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, aonde, olha só, isso daqui é uma exceção bem interessante que a gente tem que memorizar, que pode ser cadastrados ou não. Então, porque é convite, né? Então, ele vai ser convidado. Então, ele pode estar cadastrado ou não. Escolhidos e convidados no mínimo 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia de instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas para a apresentação de propostas. Então, a gente já viu períodos interessantes aqui. Primeiro, do concurso, onde ele tem que ser publicado com antecedência de 45 dias. E aqui, no convite, onde tem que ter a manifestação de interesse com até 24 horas
da apresentação de proposta. Então, a modalidade de citação que ele está discutindo aqui na questão seria o pregão, que é a letra C. A segunda questão, ela é da lei de improbidade, que qual é a numeração? É a 8.429. E é bom lembrar que essa lei, ela sempre vem sendo constantemente modificada. E aí, na questão, ela diz assim, no que se refere à improbidade administrativa e às disposições da lei, assinale a alternativa correta. Então, ele quer a correta. Lembrando que há 3 tipos de atos de improbidade administrativa que a gente tem que saber, que é qual? O enriquecimento ilícito, lesão ao erário e lesão contra os princípios públicos. Então, a gente tem que saber quais são os 3 atos de improbidade administrativa. E aí, lendo aqui na letra A, ele diz assim, que quanto ao ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, ou ensejar enriquecimento ilícito, lembrando que a palavra ensejar é aquela ideia de querer, de ter vontade de ter o enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar a OMP, ou o Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Então, quando a gente vê lá na Lei 8.429, justamente no artigo 7º, onde ele já teve alterações, ele diz que justamente que 2 atos eles podem caber sim esse tipo de ato. Só que como teve a redação do artigo 7º, ele diz assim hoje em dia, que se houver indícios de ato de improbidade, lembrando que quais são os indícios de ato de improbidade, que está bem aqui que eu coloquei, enriquecimento ilícito, lesão ao erário e lesão contra os princípios administrativos, a autoridade que conhecer os fatos, então a autoridade que souber desse comportamento aqui desses atos, representará justamente ao Ministério Público competente para as providências necessárias. É bom lembrar também que nessa questão aqui, ela foi de 2019. E aí, como teve alteração da lei, então a nova redação é isso, é que qualquer indício de ato, que mais uma vez são esses 3 indícios aqui que eu falei. Então aqui na época da lei, estaria correta essa questão. Então, olhando a letra B, bora olhar lá. A posse e o exercício do agente público ficam condicionados a quê? A apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Isso daqui muito bem lembra do regime jurídico, né? Quando a gente estuda, que quando a gente vai tomar posse, a gente tem que levar inúmeras documentações. E entre eles está essa declaração de bens e valores, assim como também se caso você já trabalha em outro local, seja em cargo de professor na área de saúde. Então, lá na questão, ele diz lá no artigo 13, justamente isso, que a posse, o exercício do agente público ficam condicionados a quê? A apresentação de declaração de imposto de renda, então olha só, isso daqui já é uma nova redação, de imposto de rendas e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço do pessoal competente. Então também teve essa nova alteração, mas que na época de 2019 era justamente isso que estava escrito na lei. Mas aqui eu trago também como é que está a lei hoje em dia. Então, na época dessa prova, isso daqui estaria correto. E a letra C, ele diz assim, continuando junto com a letra B, né? A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Então, essa declaração de bens aqui, ele vai ser todo ano atualizada, assim principalmente no dia que o agente público deixar de trabalhar. Então, olha só como é que diz lá, hoje em dia, na lei, que a declaração desses bens, que se refere naquele artigo que a gente viu, o artigo 13, será atualizado todo ano e também na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Então, essa redação aqui, ela continua igual. Então, isso daqui já estaria correta. Então, a alternativa correta dessa questão aqui seria a letra D. Todas estão corretas. E para finalizar aqui, questões de direito constitucional. Então, olha só. Acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal, julgue os itens a seguir. Então, a gente vai ver esses 3 itens e ver quais são que está certa e incorreta. Então, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica
integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Confesso que isso daqui é até novo para mim, porque eu sempre vejo a Constituição Federal em pontos já destacados para mim, mas isso aqui está bem no início da CF, lá na parte do parágrafo único, onde ele diz que a República Federativa do Brasil buscará o quê? A integração. Mas que tipo de integração? A econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando o quê? A formação de uma comunidade latino-americana de nações. É bem bonito, né? Então, a primeira aqui ela estaria correta. A segunda, ele diz que constitui objetivos fundamentais. Opa, objetivos fundamentais, isso é interessante. Da República Federativa do Brasil, a soberania, a independência nacional e a não intervenção. Isso daqui tá bem interessante, assim, e dá para chamar atenção. Mas utilizando o material que eu fiz e já publiquei aqui um vídeo só dos macetes da Constituição Federal do 1º ao 4º artigo, a gente tem que saber os macetes, como quando a gente fala dos fundamentos, dos objetivos e dos princípios de relações internacionais. Então, os fundamentos é o Sousa de Vaplo, objetivos com Guerra Pro e os princípios de relações internacionais é o Conde preso, reina e não coopera. Só que o que o Sousa de Vaplo quer dizer? Ele quer dizer o sou de soberania, si cidadania, de dignidade da pessoa humana, o vá de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o plu de pluralismo político. E com relação aos objetivos que a gente tem que lembrar do Conga Erra Pro, quer dizer o quê? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E com relação aos princípios de relações internacionais, tem que lembrar do Conde preso reina e não coopera, que quer dizer concessão de asilo político, defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos, não intervenção, repúdio ao terrorismo e ao racismo, independência nacional, autodeterminação dos povos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e, por último, a igualdade entre os estados. Então, com isso, a gente percebe que ele confundiu soberania com independência, não intervenção, ou seja, ele associou os fundamentos junto com os princípios de relações internacionais. Então, a segunda já estaria incorreta. E a terceira, ele diz, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Quais são? O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, essa daqui estaria correta. Então, a alternativa correta dessa questão seria qual? A letra A, que é apenas a segunda está incorreta, ou seja, é falsa.